Olá pessoal, vamos em ritmo de preparação para o Enem. Hoje eu quero discutir algo com você, aparentemente algo simples, mas que pode ajudar você a ganhar tempo dentro de uma determinada resolução de uma questão do Enem. Eu quero falar com vocês hoje, gente, sobre soma e produto de raiz de uma equação do segundo grau. Esse assunto ele é importante e, como eu disse anteriormente, isso pode ser uma vantagem na questão tempo dentro da sua prova do Enem. Tá certo? Vamos lá? Uma equação do segundo grau, ela tem essa configuração, né? Talvez você já tenha visto, se você não chegou a ver esse tipo de equação. Uma equação do segundo grau, ela tem o formato do tipo a vezes x ao quadrado mais um b vezes x mais o c igual a zero, onde esse valor a aqui, esse coeficiente a, ele deve ser diferente de zero, tá certo? Logo aqui ao lado eu tenho um exemplo de equação do segundo grau, onde nesse caso o valor de a é igual a 2, o valor de B é igual a menos 10 e o valor de C é igual a 12, tá certo? E o método mais usado para se resolver uma equação do segundo grau é a famosa fórmula de Bhaskara envolvendo o delta, não é verdade? Só que existem determinadas situações em que você pode ganhar tempo para achar as raízes para poder resolver uma determinada equação do segundo grau. Tá? E nesse caso, eu quero mostrar para vocês a soma de raízes e o produto das raízes. E a gente vai ver isso dentro desse exemplo daqui a pouco, né? A fórmula para você, a relação para você encontrar a soma de raízes de uma equação do segundo grau, x' mais x duas linhas, x' e x duas linhas, são as raízes dessa equação. A fórmula para você poder encontrar a soma dessas raízes é o oposto do valor de b, é menos b sobre a. Tá certo? B e A são os coeficientes da minha equação. E o produto x' vezes x duas linhas, x' e x duas linhas são as raízes da minha equação, tá certo? Esse produto é dado por C sobre A, C dividido por A. E aí você pode me perguntar, Paulinho, por que isso é importante e como que isso pode me ajudar, tá certo? Isso pode te ajudar, de certa forma, a fazer até cálculos mentais para encontrar raízes de uma determinada equação do segundo grau, sem precisar necessariamente usar o delta e sem necessariamente você usar a fórmula de Bhaskara. E isso pode te ajudar a ganhar tempo. Vou te dar um exemplo aqui, nós vamos olhar essa equação, 2 vezes x ao quadrado menos 10 vezes x mais 12 igual a zero, tá certo? Você pode pensar de duas formas, tá? Eu vou pensar aqui, em primeiro lugar, dividindo toda essa equação do segundo grau por 2, porque você está vendo que 2, menos 10 e 12 são múltiplos, né? Então, todos são divisíveis por 2. Então, se eu dividir essa equação por 2, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma nova equação que também terá as mesmas soluções da equação inicial, tá certo? X ao quadrado menos 10 dividido por 2, menos 5, mais 12 dividido por 2, 6, é igual a zero. E aí eu poderia usar aqui o delta e eu poderia usar aqui a fórmula de Bhaskara, não é verdade? Mas eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida e mais objetiva para que você ganhe tempo. Se a gente for analisar a soma e produto, quem seria a soma nesse caso? A soma seria menos b dividido por a, não é verdade? É a fórmula da soma, x' mais x duas linhas. Nesse caso, quem é o valor de B? Menos 5. Então ficaria menos 5 dividido pelo valor de A, que é quanto? 1. Isso aqui daria quanto? Menos com mais, 5 dividido por 1 dá 5. Então eu sei que a soma de x' com x duas linhas resulta em quanto? 5. E o produto é dado por C sobre A. Então C sobre A, quem vai ser o produto? O valor de C é 6. Sobre 1, que é o valor de A, não podemos esquecer que aqui é como se tivesse 1, então esse aqui dá 6. Então, pensando num cálculo, pensando mentalmente, eu devo pensar aqui o seguinte, e isso, gente, é treino, isso te ajuda demais. Pense em dois números que somados dão 5 e que multiplicados dão 6. Percebe? Olha que pergunta fantástica. Dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6.
Você concorda que 2 e 3 satisfazem essas condições? Porque se eu somar 2 com 3 resulta em 5, e se eu multiplicar 2 vezes 3, isso me dá quanto? 6. Então, de cara, com essas duas condições, eu chego à conclusão, tá certo? Que o meu x' é igual a 2 e o x duas linhas igual a quanto? 3. Não teria problema se fosse x' igual a 3 e x duas linhas igual a 2. Não importa, não tem problema. Tá certo? E eu falei que eu faria dessa primeira forma dividindo toda a equação por 2. Mas teria uma segunda forma também. Você não precisa necessariamente dividir toda a equação por 2. E aí, nesse caso, quem que seria a soma? Seria menos b aqui, menos 10 dividido por a, que no caso aqui seria 2. Seria 10 dividido por 2, isso daria 5 do mesmo jeito. E o produto seria o c sobre a. Seria o c 12 dividido por 2, que é o valor de a, que também daria 6. Então, não necessariamente você precisaria, nesse caso, de dividir toda a equação por 2. Tá certo? E você chegaria tanto que a soma teria que dar 5, como o produto também teria que dar 6. Tá vendo? Se você treina isso, você consegue fazer muito mais rapidamente do que passando pelo delta e achando pela fórmula de Bhaskara o valor de x' e x duas linhas. É lógico que em determinadas equações você vai ganhar muito mais tempo resolvendo a equação, principalmente quando x' e x duas linhas não forem valores inteiros, né? Forem frações, por exemplo, ou tiver uma raiz aí irracional, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, então realmente por soma e produto ficaria muito mais longo ou até mesmo inviável, você perderia muito tempo, tá? Mas em caso de raízes inteiras, você pode tentar fazer isso, fazer uma pesquisa inicialmente. Será que eu consigo fazer por soma e produto? E aí, se você perceber que dá para fazer por soma e produto, você ganha muito mais tempo na hora da prova, tá certo? Gente, fica a dica, tá bom? Tome nota dessas informações muito importantes. Soma e produto de raiz você consegue treinar e pode até te ajudar no cálculo mental, não precisando fazer esses cálculos necessariamente na folha, você já consegue resolver mentalmente e isso pode te ajudar a ganhar um tempo precioso na prova, tá bom? Anote essas dicas, espero que essa observação, essa dica tenha te ajudado aí. Se você gostou desse vídeo e te ajudou, não esquece de dar essa curtida bacana aí. E se você ainda não se inscreveu, é a primeira vez que você está no meu canal, não deixe de se inscrever para que você receba aí toda semana conteúdos que vão te ajudar na sua preparação, tá bom? Organize-se, bons estudos, pessoal, e até o próximo encontro.